Vamos, então, dar continuidade à acolhida de depoimentos nesta manhã. Nós queremos agradecer enormemente a Nelson Cerqueira por ter aceitado o convite da comissão de vir colaborar para o trabalho da comissão, no sentido de investigar as graves violações a direitos humanos ocorridas na Bahia ou contra baianos no período da ditadura civil-militar, que foi instaurada em 64 aqui no Brasil. Agradecemos muito a generosa aceitação do convite. Queremos lhe dizer do nosso enorme prazer em recebê-lo, mas eu preciso, por questão de protocolo, e inclusive respeitando a legislação, né, dos direitos individuais, e também, inclusive, do direito de imagem, indagar a Nelson, primeiro, se ele aceita prestar um depoimento publicamente ou se preferiria fazê-lo reservadamente. Nessa hipótese, nós pediríamos às pessoas que se ausentassem da sala para que ficasse sua comissão. A segunda pergunta é se o Nelson autoriza a divulgação e a utilização do conteúdo do seu depoimento, inclusive através da mídia. Se nós poderíamos usar sua imagem e a sua palavra e publicá-la, por exemplo, em rede social, não é? E também dizer que você se sinta à vontade para responder a alguma pergunta apenas se você quiser responder, nos termos que você quiser responder, de forma que não se sinta obrigado absolutamente a prestar qualquer esclarecimento adicional aos que você vai prestar. Caso você aceite, só queremos que você declare para ficar gravada a sua autorização e em seguida eu vou pedir a Walter Pinheiro para conduzir a sua entrevista. Claro, aceito os termos, não vejo nenhuma dificuldade em falar publicamente, também não vejo nenhuma dificuldade em usar meu nome ou minha imagem naquilo que eu vou me referir aqui. Quanto às perguntas outras, além do que eu vou falar, eu me restringo, eu quero me limitar àquilo que eu vou falar. Eu não quero especular coisas ou tentar me lembrar de coisas que eu não me lembre mais. Eu quero falar daquilo que eu me lembro e daquilo que eu vivi. Eu só quero falar daquilo que eu vivi. O que eu não vivi, eu não vivi. Eu até sei histórias, conheço histórias, ouvi histórias, mas eu não vivi a história. Eu vou falar aquilo que eu vivi. Essa é minha única limitação. E minha limitação é, especificamente, aquilo que eu vivi como jornalista no período de 64 até 1975, quando eu deixei o jornalismo por questões superiores até da própria Polícia Federal. Eu quero me limitar a esse período aqui, que é o período que eu vivi. Depois eu já não estava mais nem no Brasil. Nesse período de 64 a 75, eu fiquei um período na França, que eu também estava fora, participava do movimento de anistia em Paris. O governador aqui estava lá na época também, Julião. Mas eu quero falar meu testemunho sobre a minha experiência, o que eu vivi da ditadura como jornalista. Bom, então, antes de começar, renovo os agradecimentos pelo comparecimento do caro companheiro, se assim me permite, que chame para aqui estar conosco. E nos ocorreu essa convocação a partir daquele encontro que tivemos na ABI, quando, de um evento que promovemos na passagem dos 50 anos do golpe. E lá ficamos todos impressionados, inclusive, com o depoimento oferecido pelo jornalista Nelson Cerqueira,
e que eu acho que ele é marcante, inclusive para auxiliar também aos trabalhos da Comissão Nacional, pelo ineditismo que o cerca. Então, a partir daí, convidamos para que ele aqui possa relatar aquilo acontecido e, enfim, ensejar aos companheiros que integram a comissão e formando seu ente de razão para o trabalho que desenvolve. Devo esclarecer ao companheiro Nelson que a Comissão Estadual da Verdade, ela foi criada em 10 de dezembro de 2012, 10 de dezembro, que é o dia dedicado aos direitos humanos. E o governo do estado, então, criou a comissão, mas ela começou a trabalhar em agosto do ano passado. E a essa altura já são 45 depoimentos aproximadamente que foram tomados, né, e o relatório está sendo processado, muitos encontros feitos, e todo esse trabalho será depois encaminhado para a Comissão Nacional, que também está atuando, principalmente na área de Rio e São Paulo, com muitas informações que aí se encontram. E logo ao início dos trabalhos da comissão, nós dividimos em 5 ou 6, não? São 5 áreas temáticas, e uma delas é a repressão que o regime desenvolveu sobre imprensa e cultura. Então, pelas minhas ligações que tenho com a imprensa, então fiquei com essa área, e a querida companheira Dulce com a parte também da cultura, pela sua participação na universidade. De forma que o seu depoimento, as suas informações em relação àquele momento vivido, em 64, principalmente, a partir daí até 75, envolvendo o lado da imprensa, com absoluta certeza, essas informações muito enriquecerão o trabalho que a comissão vem desenvolvendo. Então, com isso, lhe passo a palavra e ficamos aqui ávidos a essa história. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Falar da imprensa e falar do golpe militar é sempre uma coisa meio dolorosa, mas dolorosa porque ela afeta as pessoas envolvidas, sobretudo do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cerebral. E como o cérebro comanda todas as nossas funções, o cérebro termina espraiando essa ansiedade, essa memória para as outras partes do corpo, até para os olhos. E a gente termina, às vezes, chorando sem necessidade, ou chorando porque o cérebro tá ferido e mandou que o olho chore também. Aí o olho chora, o olho não tem comando, o olho é resultado. Eu entrei no Jornal da Bahia em 1962. Eu vou falar primeiro do Jornal da Bahia, que é onde eu comecei, onde tem um ponto central da minha fala. Eu comecei em 1962 como estudante do Central. Eu era estudante do Central, e quem me levou para lá foi um outro colega, um rapaz que morreu já, Frederico Simões de Santana. Eu fui para o Jornal da Bahia para ser revisor de jornal. Eu entrei na revisão de jornal. Fiz um estágio, nem sabia revisar coisa nenhuma, não sei nem se eu sabia português suficiente. Mas, naquela época, pelo menos, a gramática ainda era normativa. A gramática hoje é flexiva. Você pode dizer qualquer coisa que vale, desde que você comunique. Não tem mais padrão gramatical. Para mim, isso é um assinte, é um absurdo, que não tem nem tamanho. Tá? Mas a gramática era normativa e a gente aprendia a conjugar os verbos, aquele negócio. Que é só os velhos hoje conjugam o verbo, ninguém mais conjuga, não existe nem voz mais, a não ser na Assembleia Legislativa ou no Senado, que o cara ainda usa errado, mas não vem ao caso. Então eu comecei, e depois eu passei da
da redação do jornal para a área de diagramação de jornal, que é a parte que você faz o layout do jornal, esse negócio. E escrevi alguns artigos, eu era interessado em algumas coisas da época, como um músico espanhol chamado Pablo Casals, fiz uns artigos sobre Pablo Casals, esse negócio. Uma coisa da juventude, aquela curiosidade. Claro, participava dos movimentos estudantis, porque eu era estudante do Central. Quem é que era estudante do Central não participava do movimento estudantil? Participei da chamada Juventude Comunista Católica, embora eu não seja católico, mas era uma alternativa. E em 1964, eu ainda era diagramador e trabalhava como foca na redação do jornal. Trabalhava como repórter na redação do jornal, que eu estava migrando da diagramação para a redação. Aí no jornal, tinha o redator-chefe do jornal era Nelson Araújo. O secretário de redação era João Carlos Teixeira Gomes. Essas são as figuras centrais. As figuras centrais. Nelson Araújo, chefe de redação. E João Carlos Teixeira Gomes, que está vivo, o Nelson Araújo morreu, mas Joca está aí atuante, com a boca no inferno dele, meio Gregório de Matos. Uma pessoa maravilhosa, ele era o secretário de redação. Quando, no dia 31 de madrugada, já 1º de abril, naquele dia, eu houvera sido designado para ser o plantonista, porque o que acontecia no jornal, o jornal era matutino. O Jornal da Bahia era matutino. Antigamente você tinha a tarde, que era vespertino, Jornal da Bahia era matutino, Diário de Notícias era matutino, Estado da Bahia era vespertino. Então você tinha jornal matutino e vespertino. Hoje a gente não tem mais. Mas hoje tem jornal online. Então, a mesma coisa. Então, eu tinha sido designado para ser o plantonista do jornal. O que é que o plantonista fazia? O plantonista do jornal era o cara que tinha que entender um pouco de redação, por isso um foca podia ser plantonista, mas o redator-chefe e o secretário, eles deixavam uns tijolinhos. Tijolinho são matérias que antigamente era preparada no linotipo, em chumbo, deixava aqueles bloquinhos de chumbo com as notícias, vários tamanhos diferentes. Por que esses negócios? Porque o jornal diagramador, naquela época, o cálculo não era tão bom quanto hoje. Hoje você faz tudo no computador online, está tudo feito. Antigamente não, você quando calculava tal, depois alguma coisa dava errada, dava um buraco. Dava um buraco na página. Que página era? Quem sabe que página que ia dar buraco? Ninguém sabia, mas alguma página ia dar buraco. Então o plantonista já tinha ali aquele conjunto de matérias, uma da página internacional, uma da página local, uma da página tal, para na hora que desse o buraco, ele chegava lá, puf, botava o bloquinho no lugar. Calhau. Botava o bloquinho no lugar. Só que o bloquinho, às vezes, se não desse, você espaçava as letras um pouquinho, tal, saía bonitinho. No outro dia, o leitor não tinha a menor ideia que aquilo tinha sido um calhau. Aí estava resolvido o problema. Então, eu fui designado, naquele dia, para ser o plantonista. Então, lá para umas, não sei, 2h30, 3h30 da madrugada, eu estava no jornal, quando chegou a 6ª Região Militar. A 6ª Região Militar entrou no jornal uma porção de homem armado. Eu não servi o Exército. Então, como eu não servi o Exército, eu não sabia o que é coronel, capitão, major. Para mim é tudo a mesma coisa. O cara está vestido de verde, cheio de medalhinha, é autoridade. Aí entraram lá
como é o nome? Fuzil, não sei o que, diabo 4, e foram vasculhando tudo. Aí procuraram saber qual era a manchete do jornal. Quer dizer, eles sabiam que era a manchete, porque eu me lembro bem que ele perguntou qual é a manchete do jornal. Aí eu lhe confesso, me lembro bem, que estava tremendo, só não tremia feito vara verde porque eu não estava mais no interior. Se eu estivesse no interior, eu tremeria como vara verde. Mas aí eu disse, não, a manchete do jornal, aí cheguei lá, levei, a página estava pronta e não tinha rodado ainda, o jornal rodava assim umas 5 horas, 4h30, porque a gente ficava esperando acontecer alguma coisa de última hora que pudesse mudar e a gente era o primeiro a sair ali para sair na frente do Diário de Notícia com alguma coisa espetacular, tá? Que a gente chamava na época de furo, alguma coisa espetacular. Aí levei, quando mostrei o cara a manchete do jornal, ele caiu de costas. Porque a manchete do jornal era rebelião contra o governo. Essa era a manchete do Jornal da Bahia, no dia 1º de abril de 64. Rebelião contra o governo. Aí, depois eu fiquei sabendo que houvera sido o coronel Mendes Pereira. Mas eu, na época, eu não tinha a menor ideia. Eu sabia que era alguém importante. Aí o cara chegou lá e disse, não, isso está errado. Essa manchete não existe. Não é rebelião contra o governo. Não tem nenhuma rebelião contra o governo. Virou para mim e disse, vamos mudar agora. Aí eu disse, mas para mudar eu preciso falar com o redator-chefe e com o secretário. Aí ele disse, chama o redator-chefe. Nelson Araújo já tinha evaporado, meu irmão, de tudo quanto é lugar. Não existia. Aí não tem Nelson Araújo. Ele disse, chama o secretário de redação. Então você disse que é o secretário. Joca, que Joca, coisa nenhuma. Não tinha, não existia. Não tinha ninguém. Aí ele virou e disse, então chama o dono do jornal. O dono do jornal, João Falcão, imagina, naquele horário da manhã, não estaria lá de hipótese nenhuma e nem iria, que ninguém é maluco. Aí não tinha ninguém, não tinha ninguém, ele fez, não. Então, faz o seguinte, vamos mudar. O título vai ser A Nação que se Salvou a Si Mesmo do Jugo Comunista. Isso eu me lembro cristalino e jamais minha memória esquecerá. A nação que se salvou a si mesmo do jugo comunista. Aí eu virei para ele e disse, olha, infelizmente, esse título não vai ser possível, porque aqui na manchete só tem 3 palavras, rebelião contra o governo. E não vai caber tudo isso, a nação que se salvou a si mesmo do jugo comunista no mesmo espaço. Aí ele falou com alguém lá, tal, não tem que caber, não sei o quê, pá, mas eu não posso fazer, eu não tenho como fazer, não cabe. E também aí disse a ele o seguinte, tem outra coisa, independente disso, não tem nem o linotipista para digitar isso, transformar em chumbo, para botar no lugar. Não tinha. Todo mundo já tinha ido embora. Eu só tinha lá calhau. Coisas para botar no lugar. Ou se tivesse alguma coisa, o Papa morreu. Bom, aí, meu irmão, aí liga para todo mundo, alguém vem, aparece, vai buscar o linotipista de carro na casa dele, faz qualquer coisa, resolve o negócio. Mas o Papa não tinha morrido. Não era notícia. Aí ele disse, bom, ele não pode, não tem, ficou aquele impasse, né? Como fazer? Aí o coronel, ou se não era o coronel, o substituto dele, eu não sei, depois me disseram que tinha sido coronel, mas eu não posso afirmar, como eu disse, eu não servi ao exército, não conhecia a patente, nem sabia quem era Mendes Pereira, pelo amor de Deus. Aí ele disse, não vai ter. Então faz o seguinte, não pode mudar não, é? Não pode não, então tudo bem, tira isso daí. Aí mandou tirar. Aí ele leu o jornal, leu a primeira página do jornal, leu as matérias, e tinha uma outra matéria mais para baixo,
que era uma entrevista com o governador Lamanto Júnior. E na entrevista de Lamanto Júnior defendia Jango, defendia a legalidade do poder. Ele defendia a legalidade do poder de Jango. Aí ele fez, não, isso aqui não é verdade. O governador Lamanto Júnior não disse isso. Vamos tirar. Aí meteu lá o troço, tirou as frases que Lamanto Júnior teria dito que o governo era legal. Tirou. Bom, tirou. Quando tira, o que é que fica no lugar? Nada. Um buraco. Aí no outro dia o jornal rodou. E quando o jornal saiu de manhã, aquele título grandão em cima, letras garrafais, rebelião contra o governo, saiu em branco. Saiu espaço em branco. E na matéria do governador, saiu um pedaço em branco, que foi o que tirou da afirmação dele. Saiu em branco também. Então saiu em branco a manchete, saiu em branco a parte O resto do jornal ele não olhou, só olhou porque ele veio com a missão da manchete. Como tinha manchete, tinha matéria do Lamanto Júnior, tirou os dois. Aí saiu em branco. Então, essa coisa do em branco, no dia 1º de abril de 64, é, sem sombra de dúvida, historicamente, o primeiro registro de censura física do governo militar. É o primeiro registro físico de censura do governo militar. Nenhum jornal do Brasil naquele dia, nenhum jornal saiu em branco. Depois isso virou rotina, né? A gente saía em branco muitas vezes. O Jornal da Bahia teve tanta coisa em branco depois que a gente decidiu uma outra estratégia que também foi adotada pelo Estado de São Paulo, que era toda vez que censurava, a gente botava um pedaço dos Lusíadas no lugar. Então você tinha a página de polícia, foi censurado, Lusíadas nele. Aí saiu um pedaço dos Lusíadas lá na página de polícia. Qualquer lugar o negócio era não deixar em branco mais. Chegou à conclusão que não dava para deixar em branco, tinha que botar algum troço. Então, esse momento eu acho que vale a pena realmente os historiadores, as pessoas resgatarem, porque é o primeiro registro de censura física, material, na imprensa brasileira. Última hora, depois, talvez um mês, 20 dias depois, foi censurado, só em branco também. O Estado de São Paulo também teve em branco, mas no 1º de abril, esse é o único caso que existe. O jornal, eu consultei há alguns anos atrás, na Biblioteca Central do Estado da Bahia. Ele tinha lá na Biblioteca Central do Estado da Bahia, deve ter ainda. Tá? Eu não tenho porque, primeiro, para mim aquilo, olha, era irrelevante, já passou, eu já tinha ido embora, e na época, jovem, não tinha nenhum interesse em guardar um jornal para viver comigo o resto da minha vida. Tá? Eu não guardei as entrevistas que eu dei, coisa de televisão, entrevista que eu dei em vários lugares do mundo, no Canadá, na França, na Alemanha. Imagina guardar um jornal que eu estava naquele dia. Mas, fato existe, o jornal deve estar na Biblioteca Central, nos Barris. Então, depois desse fenômeno, desse fato, a censura, o coronel designou, teve um detalhe interessante que foi o seguinte, naquele dia, 1º de abril, a 6ª Região Militar, com a Polícia Federal, distribuiu um negócio chamado salvo-conduto, porque tinha toque de recolher às 18 horas. Imagina você, jornalista, saindo de madrugada do jornal. Está frito. Então, eles criaram um salvo-conduto. E os jornalistas, redações de jornais, recebiam o salvo-conduto e davam o jornalista para o jornalista ir para casa de noite. Todo mundo recebeu, menos o Jornal da Bahia. O Jornal da Bahia não teve direito a salvo-conduto.
Aí especula-se, todo mundo imagina, que foi devido àquele ato de rebeldia de não ter colocado o título A Nação que se salvou a si mesmo do jugo comunista. Na época, o Jornal da Bahia criou um mecanismo de pegar uma caminhonete de entregar jornal, e ia levar as pessoas em casa. Então a gente ia na caminhonete do jornal, estava escrito Jornal da Bahia no carro. A gente ia dentro do carro para casa. Mas não havia segurança. Não havia segurança. Porque o carro não tinha salvo-conduto, nem os jornalistas que estavam lá dentro também tinham salvo-conduto. Eu me lembro que nesse período era uma dificuldade para conseguir plantonista. Ninguém queria ser plantonista, porque se eu vou sair daqui de madrugada, o nego me mata, eu nem vou saber que eu morri, minha família não vai saber. Ninguém queria se arriscar a ser plantonista no jornal. Não, esse é um item interessante também, que era a ausência do salvo-conduto. No dia, uma semana depois, ou menos, não me recordo perfeitamente, a gente recebeu um capitão do Exército, que era o nosso censor físico. Havia censura física. Havia censura, não era só censura depois que a coisa tinha sido publicada, não. Havia um censor, um sujeito chamado censor, que ficava na redação com a gente. E ele censurava as matérias antes da matéria ir para o linotipista. Antes de ser digitalizado não é o termo, mas antes de ser digitado lá no linotipo, datilografado, lá no linotipo, o censor já tinha feito a limpeza dele, ele limpava. Eu me lembro desse cara, eu só não me lembro o nome dele, é uma pena. Toda vez que eu penso no nome, me vem a palavra Valadares, mas eu não sei se é esse nome. Não sei se é esse nome. Eu sei esse sujeito Valadares, é o nome que me vem à mente. Esse cara, ele era um sujeito simpático, rapaz. Super simpático. Era como se fosse um bonachão. Falava com todo mundo, abraçava todo mundo, cheio de alegria, mas duro de queda. Censura era com ele mesmo. Entendia de jornal, cara. Talvez até fosse jornalista, eu não sei. Mas sei que ele entendia de jornal. Ele censurava bem, limpava tudo. Ele limpava todas as... Eu me lembro que o sujeito que trabalhava no Telex, não sei se alguém já falou essa palavra Telex, era um aparelho que você botava um fone no ouvido e ele ficava tique 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 tique, e aquele tique tique era código com letrinhas que o cara ia transcrevendo. Tinha um funcionário que a única coisa que ele fazia era transcrever o tique 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 tac em palavras. E o editor internacional, o cara que tomava conta da página internacional na época, está vivo também, era Muniz Sodré. Muniz Sodré. Muniz Sodré era o cara da página internacional. Mas esse cara, esse censor, ele censurava até as matérias da página internacional. Ele ia lá e não, a guerra do Vietnã matou, não matou não. E aí o cara chegava lá e limpava a zorra da página internacional também. Limpava tudo, não sobrava nada. Tem um episódio desse período do censor que eu acho que é interessante, que foi alguém fez uma matéria na época sobre os alagados, eu não tenho a data, mas alguém fez uma matéria sobre a miséria nos alagados. Os alagados na época, hoje os alagados é um bairro comunitário, decente, cresceu, a população fez o bairro, não foi o governo que fez o bairro não, foi a população que fez o bairro, o governo não faz zorra nenhuma, quem faz é a população fez o bairro, se não deixou rua, não deixou, fez beco, o cara vai pelo beco, tudo bem. Mas até tem algumas ruas lá, que depois virou Uruguai, não sei o quê,
Mas o censor, esse sujeito, não me lembro quem foi o jornalista, fez uma matéria espetacular, mostrando a miséria da vida dos alagados. Fezes boiando, uma miséria realmente. E o censor veio e limpou a matéria. Disse, não, essa matéria não existe. O governo federal está resolvendo tudo isso, criou um programa de limpeza, criou não sei o quê. Rapaz, o governo federal tinha feito uma porrada de coisa. Os militares tinham feito tudo para limpar tudo. Disse, não tem nada disso, não tem miséria não, tá tudo lá está bem. Aí mudou a matéria, redigiu a matéria lá com o jornalista, modificou. E a matéria veio para mim. Na época eu era o diagramador daquela página, que era uma página local. Eu era o diagramador da página. Só que, quando o jornalista fez a matéria, a gente foi para os arquivos de fotografia e levantou uma porrada de foto para ilustrar a matéria, né? Rapaz, as fotos eram miséria absoluta, translúcida. Ele censurou a matéria, mas as fotografias ele não censurou. Aí eu meti-lhe as fotografias todas lá dentro. No outro dia, rapaz, a página era uma desgraça pura. As fotografias, você sabe, a palavra, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, diz aí a história. E ali não tinha uma imagem, tinha muitas imagens de miséria. Então as imagens de miséria apareceram todas. E o censor, dias depois, veio se queixar, porque ele tinha censurado a matéria e aquelas fotos ali tinham prejudicado o trabalho dele. Aí o redator virou para ele e disse, mas você tinha o material todo na sua mão. Se você não tirou as fotos, é porque você achou que as fotos eram boas. As fotos saíram. O cara ficou um arara, mas não podia fazer nada porque ele aceitou as fotografias. Então a vida no jornal era uma vida de guerra. Era uma vida de embate intelectual, permanente embate intelectual. Você tinha que permanentemente estar arranjando fórmulas, artifícios, alguma coisa para dizer aquilo que estava acontecendo. Né? Mas era quase uma coisa de mago, né? Porque a censura era grave, E ela atingia todos os setores do jornal. Bom, eu fiquei no Jornal da Bahia até 1968. Não mudou nada, só piorou. Porque houve um período em que houve uma certa, eu não chamaria de leveza, mas menos pressão. O jornal passou a fazer algumas coisas, tinha uma revista nacional chamada Revista da Civilização Brasileira, que foi permitido circular com artigos progressistas. Teve um momento aí que a coisa ficou, como eles já tinham controle de tudo, ficou um pouquinho mais leve. O nível de censura era menor. Mas a censura permanecia em todas as instâncias. Depois, com 68, aí o pau comeu. Com 68, com AI-5, com segurança nacional. Essa palavra, eu tenho um medo enorme dessa palavra, porque essa é a palavra que mais atacava a gente, era a palavra segurança nacional. Sempre que você fala de segurança nacional, alguma coisa está errada. O governo entrou, aquele triunvirato, depois o governo do Costa e Silva, e depois o cara que mais matou no mundo talvez tenha sido o Médici. Aí a coisa piorou mesmo. Eu me transferi do Jornal da Bahia para o Diário de Notícias. Quando teve o movimento dos estudantes em 1968, eu estava no Diário de Notícias. Bom, novamente, eu sou o problema.
Porque no Diário de Notícias, o Diário de Notícias era supostamente de direita. Todo mundo dizia que era de direita. Mas naquela época, mesmo quem era de direita, que era jornalista, não era militar. Então, pô, não existia esse negócio. Existia uma trincheira. A mídia era uma trincheira. Existia a mídia mais para a esquerda, menos para a esquerda, mas não tinha, a não ser talvez um jornal aí que fosse fascista mesmo. O Diário de Notícias não era fascista. Aí teve um movimento na Praça da Sé e o nego quebrou a cabeça dos estudantes. Não sei se alguém se lembra desse negócio. Passaram pau, quebraram a cabeça dos estudantes, sangue jorrou. E era Cavalcante era o fotógrafo do jornal. Cavalcante chegou lá na redação com uma porrada de fotografia incrível. O redator-chefe do jornal Diário de Notícias era Carvalho. Como é o nome dele? Clementino. Não, Clementino. Clementino Heitor de Carvalho. Era o redator-chefe do Diário de Notícias. Clementino está vivo, mora lá para o lado de Paulo Afonso. Escreveu na Tarde até recentemente. Tá? Clementino era o redator-chefe do jornal. As matérias chegou lá, cada matéria explosiva contra o massacre aos estudantes. E eu diagramei a primeira página do Diário de Notícias daquele dia. Meu irmão, o que eu botei de fotografia com gente sangrando, você pode pegar o Diário de Notícias da época. Botei tudo. E o coronel Luiz Arthur, não sei se era coronel na época, mas entrou lá, gerou problema, a 6ª Região Militar veio, me acusaram porque eu tinha botado as fotografias. Eu disse, não, eu só fiz diagramar. Porque você tem que jogar um pouco de inocência nesse negócio. Se você não joga de inocência, você vai preso rápido. Então você tem que jogar de inocência. Não, eu só fiz diagramar. A matéria veio, diagramei, está no jornal, tudo bem. Maravilha. Daí eu comecei a sofrer, eu comecei a ser acompanhado diariamente. Eu era acompanhado diariamente por 2 sujeitos. Todo lugar que eu ia, os caras iam atrás de mim. Eu já conhecia os caras, que era minha sombra, né? Não sei se alguém viu um filme chamado Mente Brilhante, que o cara tem esquizofrenia, tem a sombra que vai atrás dele o tempo todo. Pois é. Eu tinha essa esquizofrenia aí. O cara estava sempre atrás de mim. Eu ia tomar café, rapaz. Os 2 caras estavam lá atrás de mim. Eu me lembro que eu fui visitar Edson Argolo. Edson Argolo, o pai de Edson, tinha sido preso, ele tinha sido preso. Eu fui visitar Edson Argolo na base naval. Ele é prisioneiro político na base naval. Eu fui visitar o Edson. Os caras foram atrás de mim. Quer dizer, eu visitando o prisioneiro lá, quer dizer, isso deve ter contado ponto como diabo a meu favor. Entendeu? Deve contado ponto como diabo a meu favor. E aí eu estava sentindo que eu não tinha espaço. Eu estava literalmente vigiado. Aí eu concorri a uma bolsa da Aliança Francesa e ganhei a bolsa. Adivinha o que eu fiz? Fui para a França. Me piquei do Brasil. Fui para a França. Na época tinha aquele negócio, Brasil ame ou deixe-o. Lembra desse ame ou deixe-o? Que era uma cópia deslavada do negócio dos americanos de Nixon. America, love it or leave it. O Brasil copiou literalmente. Brasil ame-o ou deixe-o. Aí eu me lembro que eu estava no aeroporto do Galeão para ir para Paris, e no sanitário tinha uma frase grande: o último a sair apague a luz. Essa frase correu em vários outros espaços, virou uma frase comum. Mas eu me lembro da frase. Aí eu fui para a França, aí eu fui estudar na faculdade de Nanterre.
Fui estudar na faculdade de Nanterre. Fui aluno de um cara espetacular chamado Pierre Salamar, um economista de terceiro mundo, cara maravilhoso. Aí fiquei lá, me abrigando. Fiquei 2 anos na França, de 1968 a 1970. Em 1970, eu saí da França e fui para a Alemanha. Eu ganhei uma bolsa da Alemanha, do Goethe Institut, que eu estudava alemão na época. Fui para Munique. Fiquei em Munique 70 e 72. Aí, em 73, eu voltei para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, então eu fiquei fora do jornalismo. Mas vale dizer uma coisa. Quando eu estava na França e na Alemanha, eu tive um padrinho exótico, que foi o diretor do Diário de Notícias, que era Odorico Tavares. Odorico Tavares, ele pagou meu salário de jornalista aqui na Bahia. Eu fiquei recebendo meu salário de jornalista, e enquanto estava na Europa. E toda matéria que vinha da França e depois da Alemanha, aparecia do correspondente Nelson Cerqueira. Eu nunca mandei uma linha. Nunca escrevi nada, nunca mandei uma linha. Mas aquelas matérias internacionais que vinham no bip, 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 bip do Telex, aí por descrição, tinha um cara lá, tá, eu botava lá, do correspondente Nelson Cerqueira. Então eu virei jornalista correspondente sem nunca ter escrito uma linha. Né? E durante meu período na Alemanha, eu trabalhei num jornal alemão chamado Süddeutsche Zeitung, como assessor para assuntos latino-americanos. Né? Então era ótimo. Só que eu não precisava aparecer, então dava todas as informações, o jornal publicava, mas eu estava livre, porque de repente o cara podia... Ocidental. Munique é ocidental. Eu estive na Alemanha Oriental 2 vezes, quando estava na Alemanha, porque eu fui quando eu estudei na Alemanha, eu estudei na faculdade de Munique, na Ludwig Maximilian Universität, eu estudei filosofia. Estudei com um cara chamado Kurt Johansen. Esse cara era um pensador marxista que era apaixonado por Glauber Rocha. E ele ia dar um curso na Universidade Livre de Berlim. E aí ele me chamou: você não quer ser meu assistente não, aí nesse curso? Eu disse, claro. Aí eu fui ser o assistente dele na Universidade Livre de Berlim. E cheguei lá na universidade, isso é uma coisa curiosa, eu dei um curso sobre o Nordeste do Brasil. Nordestino, nascido no Irará, só pode falar de sertão. Aí eu fui dar um curso sobre sertão. E como o Kurt Johansen gostava muito de Glauber Rocha, eu desenhei meu curso sobre o sertão com filme de Glauber Rocha, rapaz. Eu mostrava o filme e gerava discussão com os alunos a partir do filme de Glauber Rocha. Só que um fenômeno interessante era o seguinte: na Alemanha, os filmes são todos dublados, não tem legenda. Os filmes são todos dublados. Então, esses cangaceiros lá do Glauber Rocha falavam alemão melhor do que eu. Tu um alemão bonito, danado, meu alemão era arranhado, tal, pá. Então, o pessoal falava alemão melhor do que eu. Então, em 73 eu voltei para o Brasil. Então, eu fiquei fora aí esse ato de tempo. Quando eu voltei para o Brasil em 73, pouca coisa tinha mudado nesse país. O país continuava sob pressão, os militares continuavam aí, as pessoas continuavam sendo perseguidas e morrendo. Eu cheguei por Recife. Eu entrei na volta para o Recife. Na hora que eu saltei do avião, a Polícia Federal me pegou. Quer dizer, os caras já sabiam que eu ia chegar naquele avião, naquela hora, rapaz. O cara me pegou no aeroporto e abriu minha mala. E eu tinha uns cartazes, porque
os alemães tinham muito aquele negócio chamado placate, o negócio dos cartazes. E tinha cartazes de Rosa Luxemburgo, imagina. O cara pegou aquela parafernália de material, virou para mim e disse, você está voltando pela porta errada. Me lembro da frase, você está voltando pela porta errada. Aí confiscou meus cartazes. Aquilo me deu uma tristeza, porque eu coletei aqueles cartazes com tanto amor, né? E o cara levou meus cartazes. Fiquei muito triste mesmo. Bom, daí eu voltei para onde? Para o Diário de Notícias. Era do Diário de Notícias. Aí fiquei no Diário de Notícias. Aí eu fui para a reportagem. Aí teve um fenômeno interessante, que é o Heraldo Matos. Clementino tinha saído do jornal, não me lembro a razão, e Heraldo Matos tinha sido nomeado editor-chefe do jornal. Heraldo continua vivo também, irmão do Floresvaldo Matos. Heraldo Matos tinha sido nomeado redator-chefe do jornal. Heraldo muito jovem, né? E aí eu fiquei com Heraldo na secretaria. Que é a secretaria. Aí voltou toda a carga. Nessa época, 73, em diante, antes devia ser igual, mas eu estou narrando aquilo que eu vivi, a gente recebia todo dia de noite, da Polícia Federal, uma lista de tópicos que era proibido divulgar. Como? Bilhetinho. Recebia a lista do bilhetinho com tudo que era proibido divulgar. Tudo. Vinha uma lista. Eu me lembro... bom, aí eu fiquei esse período aí como secretário e tal. Depois Heraldo, por coincidência, ganhou a bolsa para estudar na França. Heraldo foi embora para a França. Como eu era o secretário de redação, me promoveram a redator-chefe. Era Paulo Nassif, meu nome, o diretor do jornal. Paulo Nassif fez lá o memorando, me nomeando redator-chefe e botou no mural. Botou no mural, virei redator-chefe. Tinha um cara lá, chamado Valfrido Gerard Reis, que a memória e Deus o ajude. Mas esse cara não era muito confiável na época. Parece que ele era ligado ao governo de Antônio Carlos, era o olheiro de Antônio Carlos lá dentro. Tinha um lance assim. Eu me lembro que, quando eu virei redator-chefe, eu passei a viver um outro lado do jornalismo que eu nunca imaginei que existia. Que era esse lado de você receber o bilhete, a censura. Não podia nada, rapaz. Eu não podia fazer nada, não tinha nada, quase nada podia publicar. Eu me lembro que desses tem um curioso, que eu gostaria de narrar para vocês, que um dia eu recebi, e dentro da lista de proibido divulgar, é proibido divulgar que a Câmara de Vereadores de Xorroxó negou o título de cidadão honorário à Garrasta Azul Médici. Câmara de Vereadores de Xorroxó houvera negado, imagino eu, porque estava na lista de proibido, o título de cidadão honorário ao Médici. Então, eu só fiquei sabendo porque veio no bilhete, senão eu não ia saber nunca. Né? Então, a gente do jornal, o redator-chefe, o sujeito sacrificado, ele sabia de tudo. Tudo. Morreram 4, morreram 10... mataram Vladimir Herzog, mataram não sei quem lá, o cara sabia de tudo, mas não podia divulgar. Então você sabia de tudo e não podia divulgar. Então isso você é de convir, é mente brilhante, é esquizofrenia. Você fica naquele lugar meio louco, uma coisa meio louca. Então, é proibido divulgar isso. Eu fiquei na redação até 1975, 2 anos. Em 75, eu concorri a uma bolsa da Fulbright, uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E ganhei a bolsa. Eu
tinham 280 candidatos de 10 bolsas. Eu disse o seguinte, uma é minha. As outras 9 não quero saber de quem é, mas uma é minha. E eu briguei por essa bolsa, mas briguei mesmo. Né? E, por incrível que pareça, os americanos, apesar do meu passado, das minhas coisas estranhas, me deram a bolsa. E eu fui estudar nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o que é mais curioso ainda, em 64 eu estudava russo no CEAL. Tinha um curso de russo no CEAL. O curso de russo foi fechado pelos militares. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estudei russo. No verão, ele tinha um programa de verão, fechava um prédio todo, esse prédio é a Rússia, só se falava russo no prédio. Eu estudei russo 7 anos seguidos, pago pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aqui não podia ter um curso de russo. Quer dizer, o Brasil era mais anticomunista, mais qualquer coisa, do que o próprio Estados Unidos. Quer dizer, uma piada. Né? Bom, mas eu fiquei, antes de ir para os Estados Unidos, eu concorri à bolsa e fui embora. Mas no período que eu estava aqui, tem um fato que eu gostaria de narrar. 75. Eu saí daqui, eu saí do Jornal da Bahia em 75 e fui embora para os Estados Unidos. Ficou 7 anos lá? Jornal da Bahia foi em Fiquei 68. nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos fiquei de 75 até 1986. Fiquei 11 anos. 11 anos. Mas aí eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Mas o que interessa aqui é mais esse fato dos meus momentos finais no jornalismo baiano e meus momentos finais de relacionamento com a censura. O coronel, eu estive na Polícia Federal várias vezes, além do bilhetinho que você está falando, tinha as chamadas visitas. Você era chamado lá para explicar alguma coisa. Eu sempre falei mais ou menos bem, tal, pá, fui jeitoso, ia lá. Mas eu também fui chamado na governadoria por Antônio Carlos Magalhães 2 vezes, porque ele tinha pedido para o Diário de Notícias dar matéria sobre ele na primeira página. Ele queria estar na primeira página todos os dias. E eu fui conversar com ele para convencê-lo de que ele estar na primeira página era ruim para ele. Era ruim para ele porque a imagem ficava desgastada, tal, pá. Eu queria preservar meu espaço. A imagem ficava desgastada, tal, pá. Ele disse, não, cabeleira, eu tinha um cabelo grande. Tinha um cabelo grande. Eu disse, não, cabeleira, tudo bem, você tem razão. Eu vou rever isso aqui. Aqui está minha fotinha da época, com esse cabelo longo, essa barba de Rasputin. Era o próprio terrorista ambulante. Aí, não, tudo bem, tal, pá. Mas aí mandou dizer a Paulo Nassif, mandou o recado, que eu tinha que dar a matéria. E esse cara, Gerardo Reis, ele supervisionava, né? Se tinha ou não a matéria para informar o governador antes do jornal sair. Então você tinha uma segunda influência de censura no Diário de Notícias. Bom, aí quando foi, não me lembro a data da morte, mas no dia da morte de Lamarca, eu estava no jornal ainda, eu era redator-chefe do jornal. Eu recebi o comunicado, o bilhete, como ele disse ali, o bilhete da Polícia Federal, dizendo o título para todos os jornais, título padrão, hein? Lamarca morre em tiroteio. Título padrão. Todos os jornais deram o mesmo título. Lamarca morre em tiroteio. Pode consultar todos os jornais. Era o mesmo título. Lamarca morre em tiroteio. Mas aconteceu que essa notícia
chegou primeiro para o jornal à tarde, porque devido ao horário, saiu primeiro a manchete grandona lá em cima, porque dizia o seguinte, a matéria dizia o seguinte, Lamarca morre em tiroteio, título de 8 colunas. Ainda dizia como é que devia sair publicado, porque antigamente tinha as coluninhas, né? Que era a página toda, título de 8 colunas. Aí, o jornal A Tarde publicou, foi o primeiro a publicar, foi A Tarde e Estado da Bahia. Eles publicaram, Lamarca morre em tiroteio, manchete em cima. Só que, em jornalismo, quando alguém já deu a matéria é fria. Geralmente você dá a mesma matéria, mas você não dá o mesmo destaque. Isso é uma técnica de jornalismo. Você não dá o mesmo destaque. Para mim, dar o título Lamarca morre em tiroteio já era uma ferida enorme. Tá? Mas como a Tarde já tinha dado em cima, o Estado da Bahia tinha dado em cima, eu não precisava dar em cima. Meu raciocínio de jornalista. Rapaz, aconteceu que nessa noite, para o outro dia de manhã, quando o jornal ia sair, teve um outro fenômeno, que foi o seguinte, Aldo Moro, primeiro-ministro da Itália, pediu o fim do bloqueio a Cuba, naquela noite. Porra, fim do bloqueio a Cuba era uma matéria espetacular, pô. Era uma matéria bombástica. Aí eu dei em cima, fim do bloqueio a Cuba. E na dobra do jornal, porque o jornal, ele dobra, né? Aqui em cima saiu fim do bloqueio a Cuba. Na dobra do jornal, embaixo, onde não aparece logo, tinha Lamarca morre em tiroteio, 8 colunas. Tchau, Nelson Cerqueira. Coronel mandou me demitir da chefia de jornal. Coronel Luiz Arthur. Mandou me demitir. O Paulo Nassif veio para mim e disse, Nelson, você tem que pedir sua demissão da chefia de redação, aí me mostrou tudo, tal, pá. Eu disse, doutor Paulo, a gente chamava ele doutor Paulo, eu não preciso me demitir. Quando o senhor me nomeou, o senhor fez o memorando e botou no mural. O senhor faz o memorando e bota no mural, me tirando da chefia de redação. Aí ele, naturalmente, não demorou muito, fez o memorando, botou no mural e eu não era mais redator-chefe. Fiquei, acho que 2 meses ainda no jornal, voltei para diagramação. Voltei a ser diagramador. Fiquei uns 2 meses lá de molho, né? Porque, claro que eu estava saindo, fiquei de molho. E aí, porque eles queriam que eu me demitisse. Eu me demiti? Você é louco, cara pálida? Aí o jornal me demitiu, pagou meu FGTS e acabou minha vida de jornalista. Então, a minha saída aí para os Estados Unidos foi providencial, não tinha mais espaço. Eu era jornalista. Eu era formado em letras pela Universidade Federal da Bahia, me formei em filosofia antes, mas eu não tinha nenhum espaço. Não tinha nenhum espaço para mim em lugar nenhum. Aí fui embora. E esse é o meu último capítulo da censura que eu vivi no jornalismo. Saí com a morte de Lamarca, o jornal existe na dobra do jornal, para meu orgulho e minha vitória, porque eu posso ter sido derrotado numa porrada de coisas, mas em algumas coisas eu saí vitorioso, tá? Dentro da minha perspectiva, cada um tem sua perspectiva, tá? Às vezes você está até derrotado, mas você acha que você ganhou, tá?
Então, meus amigos, esse é meu relato. Bom, companheiro Nelson Cerqueira, em nome da nossa Comissão Estadual da Verdade, me cabe nesse momento agradecer os seus esclarecimentos. Com absoluta certeza eles serão muito úteis ao trabalho da nossa comissão, até pelos aspectos inéditos que se registraram sobre as suas mãos, sobre seu acompanhamento na noite de 31 de março de 64 para 1º de abril, dando ao Jornal da Bahia essa condição de sair sem título, algo que nós deveremos incorporar aí ao acervo, e eu acredito que será muito útil também para a Comissão Nacional. O que me cabe nesse momento seria lhe indagar o seguinte: nesse período, tanto no Jornal da Bahia, que foi de 60, no caso basicamente de 64 a 68, depois disso já no Diário de Notícias, e aí foi de 73 a 75, não? Bom, independentemente de presenciar e de acompanhar e, de certa forma, de sofrer essa censura, que não deixa de ser uma tortura psicológica também, mas, primeiro, sofreu algum processo, chegou a ser preso, ou teve convivência com companheiros que tenham sido processados ou presos pelo regime militar? Eu não fui preso. Como eu disse, eu fui vigiado, mas não fui preso, não tive nenhuma prisão, só estive em prisão visitando amigos. Como eu narrei aqui, a visita a Edson Argolo e o pai dele, pessoa mais próxima por laços afetivos que eu fui visitar na prisão. Claro que vi muitos outros amigos presos em prisão. Vander Prata, que era um colega meu do Engenho Velho de Brotas, que a gente fazia a Educação Paulo Freire na época, foi morto. Vários amigos meus sofreram, mas eu não fui preso, nem participei de nenhum ato de físico, não vi ninguém sendo preso na minha frente. O único sujeito que eu vi ser preso foi Edson Argolo. Ele trabalhava no Editora do Brasil, ali na Moraria, e eu dava um curso de inglês para os gerentes, representantes da editora aqui na Bahia. E um dia ele saiu de Kombi para entregar o negócio dos livros e ele foi preso junto com Denilson por transportar armas. A prisão dele foi por transportar armas. Não sei se ele estava transportando armas, só ele pode dizer isso, eu não posso dizer porque eu não estava lá, não estava dentro da Kombi. Eu sabia que a Kombi levava livro para entregar nas livrarias, mas não sei como é que isso se processava. Então eu não tenho nenhum ato de prisão me envolvendo, nem ninguém nunca me disse assim, você vai ser preso amanhã. Não, nunca me disseram isso não. Me prenderam intelectualmente, isso muitas vezes, mas prisão física eu não sofri, nem sofri nenhuma tortura, a não ser tortura psicológica. Tortura física não sofri. Além do Coronel Mendes Pereira e do Coronel Luiz Arthur, lhe ocorre algum outro nome, agente público, que tenha agido contra os jornalistas? Eu não sei, não me ocorre nome de ninguém, não tenho o nome de ninguém. E, para te ser sincero mesmo, eu tentei até obliterar esse negócio da minha mente,
porque é uma mente torturada, é terrível. Tá? O Jornal da Bahia não era um jornal comunista, não. Vamos ser francos, sinceros e honestos. Você não vai imaginar que um jornal de um latifundiário é um jornal comunista, é um jornal que tinha algumas ideias progressistas. Talvez até a manchete, o não ter botado a manchete e o jornal não ter salvo-conduto, levou o jornal mais para a esquerda do que ele era. Muito mais. O jornal virou comunista, talvez por isso. E você tinha pessoas progressistas lá dentro. Glauber Rocha era do jornal. Orlando Senna, Sócrates Gentil. Esse povo todo era do Jornal da Bahia. Então você tinha... mas eu não tenho certeza. Eu me lembro de João Falcão no auditório do jornal, lá em cima, na Barroquinha, dizendo que sem poder dar aumento a gente, sem poder dar aumento, não sei se era o caso, mas não tinha aumento, e dizia o seguinte: olha, não tem aumento porque o jornal está tirando o chocolate da boca dos meus filhos. Eu me lembro dessa frase assim, cristalina: o jornal está tirando o chocolate da boca dos meus filhos. Quer dizer, você dizer que essa pessoa é comunista no sentido estrito da palavra, eu acho que é um pouco de exagero, né? Forçar a barra um pouco. Mas, às vezes, você não é comunista porque você quer, não, porque as circunstâncias lhe empurram nessa direção. Tá? Ou você é ativista de direita ou de esquerda, não é às vezes porque você quer ser ativista, não, é porque as circunstâncias te empurram numa ou noutra direção. E você tem algumas ideias, e essas ideias te levam naquela direção. Então não tenho nenhum relato, vi gente ser presa na rua, como jornalista, chegar assim, prender, botar todo mundo no camburão e levar, pô. Entendeu? Muita gente. Até em manifestação do Teatro Vila Velha, eu vi gente sendo presa. Isso faz lembrar essas dificuldades, elas são inerentes a todos, mas no prédio lá não sei se era da noite, não sei bem, mas o Chateaubriand, ele que era tradicional mal pagador, né? Ele ia subindo no elevador, quando ele entra no elevador um velho companheiro da redação, e que ele não encontrava há algum tempo, embora estivesse dentro do mesmo prédio. E aí ele abraçou e tal, e disse: você está fazendo o quê? Ele disse: não, eu estou aqui, agora eu sou copdesk e tal. Aí: você está ganhando quanto? Aí ele disse: eu ganho mais ou menos, não ganhei 1.000, né? É muito pouco, Vou mandar aumentar para 2.000. Ele disse: não faça isso, porque com 1.000 eu já tenho 3 meses que não recebo, se passar para 2.000... Pois é a mesma não vai coisa. receber nunca, né? Então deixa lá. É melhor deixar 1.000 do que me dar 2.000. Eu já não estou recebendo 1.000, imagina. É parecido. O jornal está tirando o chocolate da boca dos meus filhos. Não tem aumento, mas enfim, não tinha aumento. De minha parte está bem. Alguma pergunta? É uma correção, talvez você tenha feito por ironia. Você falou que participou no Central da Juventude Comunista Católica. Um movimento. Deve ser Juventude Estudantil Católica. Deve ser isso aí. É um movimento. que era o pessoal de esquerda. Depois eu fui do CPC. Eu fui do CPC. Uma outra coisa, uma pergunta concreta, porque que várias vezes aparece na sua visita a Argolo. Você foi alguma vez vinculado ao Partido Comunista, o Partidão? Eu fui membro do partido. Isso dava para sentir. Desde quando, mais ou menos? Fui do Partido Comunista. E toda a minha produção acadêmica, você pode ler, acabei de escrever um livro sobre Jorge Amado, escrevi um livro sobre Kafka, escrevi um livro sobre Agostinho Neto, grande líder revolucionário do Partido Comunista de Angola. Todos os meus livros, ele tem como substrato teórico a filosofia marxista.
É só para confirmar que estava dando para sentir. Uma outra questão é em relação ao Diário de Notícias. A informação que nós temos é que o Diário de Notícias, inclusive eu já usei uma vez, o título Diário de Notícias se considerava como diário oficioso da Revolução. E antes era um jornal vinculado explicitamente ao DN. Apoiava Rui Santos como candidato, ACM Neto. Era o próprio jornal ligado ao DN. Hein? ACM Avô, desculpe. Eu estou trocando. O ACM, inclusive, foi jornalista do Estado da Bahia. Do jornal Estado da Bahia. Então, quando você falou aqui que o Diário de Notícias era supostamente de direita, que ele era ligado ao DN, qual a participação que ele tinha, qual o peso que o DN tinha lá? Seguinte, veja bem, as instituições, meu irmão, não existem. As instituições não existem. Quem existe são as pessoas. O Diário de Notícia foi da UDN, foi da, sei lá, nem sei de que foi, não interessa. Naquele momento histórico, as pessoas que estavam no DN fizeram uma outra coisa. Então o DN virou uma outra coisa naquele período. Por quê? Porque, como eu digo, as instituições não existem. Quem existem são as pessoas. Nós fazemos as instituições. Quando você deu o título, Fim do Bloqueio a Cuba, quem deu foi o DN. Procura no Jornal Brasileiro. Quem deu o fim do bloqueio a Cuba. Não foi o DN, mas exatamente por isso você saiu do jornal. Sim, claro. Mas o jornal veiculou. O jornal veiculou porque ele me aceitou na chefia de redação num determinado período. Talvez o Diário de Notícias jamais deveria ter me aceito na chefia de redação do jornal. Vamos analisar friamente se era realmente tudo isso. Não deveria. Não deveria, porque podia imaginar que alguma coisa ia dar errado. Aliás, deu errado. Deu errado para mim também, porque eu terminei acabando minha vida de jornalista. Não sei se para o bem ou para o mal, mas o fato é que aquilo ali mudou. No Diário de Notícias, você conviveu com Luiz Sampaio? Quem era do Diário de Notícias na época? Não, Heitor Castro não era do Diário de Notícias. Heitor Castro era do Estado da Bahia. Ele era o editor do Estado da Bahia. Era o editor-chefe do Estado da Bahia, Heitor Castro. A CM não foi da minha época, foi muito antes. Na minha época não tinha ninguém que eu saiba. Que o único sujeito que tinha era Heraldo Matos, que depois foi nomeado para. Mano, aquele negócio SFH da época. Sistema Financeiro de Habitação. Na época tinha outro nome. BNH. Foi nomeado diretor do BNH pelo governo. Mas Heraldo. Eu tenho dúvida se Heraldo era tão de direita assim quanto possa imaginar, apesar dele ter sido nomeado. Uma questão que talvez você não tenha condição de responder, talvez não. O Diário de Notícias terminou entre 75 e 79. Você tem ideia de quando ele terminou? Não. Eu já não estava no Brasil. Você sabe, quando eu fui embora para os Estados Unidos, em 75, minha notícia sobre o Brasil era em jornais que eu lia na biblioteca da Universidade de Indiana. Porque não tinha nada acontecendo no Brasil, a não ser a morte dos amigos que me interessasse. Então, na França, quando eu estava na França, eu era um exilado ativista. Eu participava de anistia, de movimento, tocava até samba no final da anistia, às vezes no final da reunião a gente fazia um sambinha, tocava até tambor no final do evento. Mas nos Estados Unidos, eu passei a trabalhar exclusivamente com estudos literários e filosóficos. Me dediquei a uma outra vida. Entendeu? Então eu não sei quando fechou, mas eu sei o seguinte, eu posso dizer o seguinte: quando eu deixei a chefia de redação, foi nomeado para o meu lugar Valfrido Gerard Reis. Valfrido
Gerard Reis. Valfrido Reis. Ele foi nomeado. O sujeito que ficava olhando o que estava sendo publicado, não sei o que lá, ele foi nomeado redator-chefe do jornal. Talvez ele devesse ter sido nomeado redator-chefe do jornal lá atrás, já em 73, quando eu entrei. Ou em 74, porque eu fiquei pouco tempo, porque Heraldo ainda ficou um período lá. Eu fiquei pouco tempo lá como redator-chefe. Então ele deveria ter sido nomeado lá do lado, se o jornal queria manter sua linha de direita mesmo. Devia ter nomeado o cara logo, pô. Por que nomear Heraldo, depois me nomear, querer oxigenar a redação do jornal e tal, para melhorar? Não precisava, podia ter feito lá o negócio deles. Mas o que interessa é o seguinte, esse é um fato histórico, é um dado histórico. O jornal existe, tá? Você pode chegar lá na Biblioteca Central, pegar o Diário de Notícias desse período e ver que ele tem uma outra linha editorial. Se a linha editorial era a linha editorial do fundador ou não, eu lhe confesso, eu nem sei, porque o cara não virou para mim e disse, olha, aqui você só pode publicar isso. Não me impediu. Eu publiquei o que eu achava que era notícia, que era razoável do ponto de vista jornalístico. E, lógico, pelo amor de Deus, não vamos ser inocentes, transmitindo um pouco o meu viés ideológico. Quem não transmitir seu viés ideológico é, no mínimo, esquizofrênico ou louco. Se você tem um viés, ele tem que aparecer em algum lugar. Eu queria exatamente lhe perguntar sobre que o professor Jobiliano disse que foi um erro. Eu não sei se foi um erro. Existiu uma juventude comunista católica, porque para mim não surpreende que tenha existido. Quer dizer, que existia a JEC, todo mundo sabe. Mas não tem nada a ver, a JEC não era confessadamente um movimento comunista. E havia na igreja quem sempre defendeu uma concepção de integração, achando que o cristianismo nunca foi anticomunista e que o comunismo nunca foi anticristão. Há vários teólogos, vários pensadores e vários católicos que pensam assim, não é? Então eu lhe pergunto assim, você lembra mesmo se houve um movimento que a mim interessaria muito, com esse nome Juventude? Porque que havia uma juventude comunista católica, havia. Foi o que eu conheci na igreja a vida inteira, da qual me aproximei, tá certo? Agora existia como um movimento, uma coisa... Existia como um movimento, porque existia um grupo, existiam pessoas que trabalhavam com isso. Eu me lembro que a gente... com a Educação Paulo Freire, o lugar que nós dávamos aula para alfabetização de jovens era na igreja do Engenho, fim de linha do Engenho Velho de Brotas. Tá? E o padre lá participava com a gente desse negócio, tá? Da Educação Paulo Freire. O cara participava. Não sei quais eram os... Sim, existiu. E a diocese não é. os primeiros cursos... Desculpe, ainda estou na reunião. Eu te ligo quando terminar. Eu te ligo. Abancados pela igreja, pela Regional Nordeste 3, a CNBB, e pela Diocese de Salvador. A gente estudava a teoria marxista. Sim, o estudar o marxismo é uma coisa, criar uma juventude comunista católica, acho que nunca a igreja criou, não. Como instituição, não. Eu acho até que criou. Se não criou, fez muito mal de não ter criado. Mas eu acho que criou, ou deveria ter criado. Mas eu acho que criou, porque vários movimentos existiram confessadamente. Talvez eu tenha usado a expressão mais como sentimento. Mais como sentimento que como organização. Eu talvez tenha usado a expressão mais como sentimento do que como organização. Porque, como eu disse antes, as organizações não existem. Quem existe são as pessoas. Eu continuo coerente com o meu princípio. E como as pessoas eram assim, então assim eu era. Bom,
Nós vamos discutir isso não. Naquela época eu era dirigente da Ação Católica da JUC, que trabalhava junto com a gente. Então, Tá ia ótimo. no Você Central sabe fazer mais, política. Tá sabendo. Nelson, agradecendo a presença de todos, registrando mais uma vez a presença do governador Rodrigo Pires, agradecemos, reiteramos o agradecimento por você ter aceitado e agradecemos muito a colaboração significativa que você prestou à Comissão da Verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos por ouvirem essa história toda.